Ora, viva pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tendo em conta o fuso horário em que se encontra. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade com o nosso dever, a nossa obrigação, que é de vos manter informado, passar o conhecimento que nós temos a oferecer e, mais uma vez, estamos aqui. Sem mais delongas, viro-me para o meu convidado. Muito boa tarde. Boa tarde. Daqui temos Jaime Ngola, um estudioso, como só podia ser, não é? Hoje está aqui conosco para fazer parte do nosso podcast, Iluminado Podcast. Vai nos brindar com os seus conhecimentos. Espero poder chegar às vossas expectativas. Temos as nossas, vocês têm as vossas. Então vamos aqui debater, apresentar os nossos conhecimentos, falar sobre temáticas abordadas pela sociedade que também precisamos trazer à tona para clarear certas coisas e aprender com o que a vida tem nos oferecer. Viro-me para si, Jaime. Por favor, tenha bondade. Ok, como disse anteriormente, chamo-me Jaime Angola, técnico médio linguista, formado no ICRA há mais ou menos 2 anos. E estamos aqui presentes no podcast para podermos oferecer aquilo que de melhor temos. Ok. Isso é bom. Toda a gente tem algo a oferecer. Só que muitas vezes o que essa pessoa tem a oferecer não são coisas boas. Mas é algo que me deixa tranquilo da tua parte, que de ti espero coisas maravilhosas. Ok, isso é bom, ainda bem. Não é que 100% seja bom, mas o que tens de nos oferecer hoje é de vera muito pertinente para nós e não só. Ok. Começo com a seguinte questão. Como é que você avalia a sociedade atual em termos de segurança emocional e estabilidade emocional? Bom, inicialmente o termo nos remete a uma questão muito sensível, a emoção, como hoje é avaliado por diversos autores. Inicialmente eu começaria por Augusto Cury, que classificaria como a nossa sociedade sendo emocionalmente instável, apesar de tudo o que temos visto, constrangimentos e violência sobretudo. Eu diria que é uma sociedade marcada por violências estruturais, sobretudo Angola, uma violência estrutural que se estende desde a época colonial até os nossos dias e por força disso leva-nos a uma instabilidade emocional absolutamente profundo, sem dizer ainda o fator ausência de recursos que estão disponíveis aos nossos dias, como a questão da alimentação, como os recursos financeiros, que na ausência deles nos permite ter uma vida total e absolutamente intranquila, e na sua busca temos também combater diversas dificuldades e por via disso acabamos por ter uma vida emocional que, sem dizer que raramente é analisado por especialistas na matéria, no entanto, temos uma sociedade, para concluir, emocionalmente estável, emocionalmente desequilibrada, emocionalmente sem um foco a seguir, e, no entanto, é a sociedade que nós temos e estamos a seguir. Na tua visão, o que é que está na base deste problema? Será que o fator de recursos reduzidos ou a condição econômica do país influenciam nisso? Como disse anteriormente e respondendo diretamente à pergunta, o fator recurso econômico-financeiro está na base fundamental para esse problema. É que eu acabo por ver como sendo uma consequência de tudo o que nós fomos absorvendo ao longo do nosso percurso histórico. E para além do fator econômico, como foi aqui claramente aflorado, nós temos a questão da guerra, que especificamente está identificado o povo angolano, a questão da guerra e a absorção de tais fatos, tais eventos, acabam por se repercutir no elemento emocional absolutamente arrasador. E depois temos a questão econômica, que acaba por mencionar que é um fator, eu diria, também sendo fundamental, porque, reparemos, se um filho nasce do lar em que não consegue ver os recursos disposto em sua casa, capaz de satisfazer as suas necessidades, pelo menos básicas, esse indivíduo, ou nós estaremos diante de uma sociedade em que terá indivíduos em que
muitas vezes será frustrado por não ter a satisfação das suas necessidades, pelo menos básicas, satisfeitas ou suprimidas. Então, nós teremos uma sociedade que estará a reproduzir, ou uma família que estará a colocar na sociedade indivíduos que, não tendo essa satisfação das suas necessidades, terá um indivíduo frustrado, e não apenas isto. E por via disso acaba por ter muitas outras consequências. Então, sim, a questão de recursos financeiros e econômicos são fundamentais e ditam claramente a dificuldade e o nosso estado emocional. Será que com esses acontecimentos podemos aqui listar uma dessas causas, ou isso pode terminar em declínio para as drogas, entrada no mundo do crime, a prostituição? Será que esse desequilíbrio emocional também nos influencia as pessoas a adotarem esses caminhos? Sim, obviamente que sim. Imaginemos toda a sociedade construída na base dos seus princípios morais, éticos e os princípios que a sociedade, portanto, almeja, deseja e prevê formar o indivíduo a partir daqueles quadros estereotipados, bem em mente, conforme dizia o meu professor. No entanto, se nós tivermos um indivíduo em que o seu lar é carente de todos esses recursos que auxiliam na formação da sua personalidade, nós teremos uma educação ou princípios defeituosos, ou pelo menos o percurso para a formação desse quadro social, no caso, será defeituoso. E por ser defeituoso, o indivíduo encontra-se, como dito anteriormente, frustrado. E por ser frustrado, geralmente a pessoa tem a tendência de ir para grupos sociais em que possa se enquadrar e possa ver os seus objetivos cumpridos, sendo que esses objetivos, na maior parte das vezes, na nossa sociedade de forma específica, não é uma coisa boa, não sendo uma coisa boa porque os indivíduos, não tendo a satisfação das suas necessidades, vão atrás de alguma coisa capaz de suplantar o que a sociedade vê como sendo princípios corretos, princípios adotados. Então, como a sociedade é formada também por grupos, e a maior parte dos grupos que formam a sociedade, ou que está constituída a nossa sociedade, é aquela, ou os grupos são aqueles que estão formados na base de ausência de recursos fundamentais para a constituição de uma vida feliz, ou de uma vida eticamente boa. Então, o indivíduo vê as limitações das suas escolhas, tendo, portanto, um conjunto de grupos formados na base de princípios defeituosos e, portanto, começa a se enquadrar e enveredar para esses grupos que muitas vezes é formado ou constituídos por indivíduos com orientações na violência, com orientações nas drogas, bebidas, e um outro elemento que tem sido muito recorrente é a questão da masturbação, namoro sem responsabilidade e por aí adiante. Ok. Vendo desse jeito, levaste-me a pensar por uma situação que vi nas redes sociais. É de uma jovem que ela dizia para um vídeo com orgulho: eu vivo numa casa de chapa, hoje assim não manda bexamo, mas o importante é que eu tenho um iPhone. Tá aqui meu iPhone, vê. Minha casa é de chapa, mas tenho um iPhone. Você tens? Qual a apreciação que temos perante essa situação? É uma declaração que, a princípio, muito superficial, e por superficial que possa parecer, na verdade acaba por revelar um elemento aqui substrato muito fundamental por qual a nossa sociedade tem abraçado tais tendências, que é a questão primeiro a intolerância, depois a questão do imediatismo, como descrevia claramente, portanto, Balma, dizendo que as sociedades modernas são completamente líquidas, como diz o brasileiro, ou no sentido de que as pessoas são total e absolutamente imediatas. Por imediatismo estamos a tentar dizer que nós nos identificamos total e absolutamente com as aparências, ok? As aparências, ou aparência, é um elemento muito fundamental que nos permite ser aceito dentro de um grupo. Como o indivíduo normalmente tem a tendência de ir para um grupo e ser aceito e se rever dentro daqueles objetivos por qual o grupo é fundado, então os objetivos que nós temos a partir desses grupos que formam a sociedade, em geral, como dissemos anteriormente, defeituoso, e por ser defeituoso, acabam por ter também essa tendência de imediatismo, de essas pequenas coisas que nos permitem absorver a coisa e, portanto, ser aceito dentro do grupo.
Ou seja, eu tenho o meu filho criado, formado a partir de uma base, podemos dizer, religioso. No entanto, a sociedade nos blinda com um conjunto de grupo que, em geral, é formado por grupos pervertidos, entre aspas. Portanto, o indivíduo formado na sua casa, através de bases bem fundamentadas religiosamente, fora terá poucas escolhas, e as escolhas que terá, em geral, serão aqueles de grupos por qual a sociedade, em sua maioria, tem. Então, o indivíduo terá de recorrer a esses grupos. E esses grupos são aqueles também que exibem tendências, vamos lá dizer, tendências sociais ou tendências padronizadas socialmente, e que, portanto, esses grupos nem sempre são os melhores a se seguir. No entanto, é o que nós temos do ponto de vista sociológico, Sim. podemos dizer que são grupos que existem. E então, se eu não tiver os elementos que aquele grupo se identifica com tais elementos, eu serei, portanto, um elemento colocado de fora, ou seja, o elemento que nos permite fazer parte daquele grupo ou ser inserido é exibir as tendências que o próprio grupo ou os próprios grupos tenham em Mas, si. mas será que esse imediatismo não é promovido também pela mídia? A mídia promove, de certo modo, no entanto, a mídia, eu diria que há uma linha através da qual não pode ser ultrapassada, sob pena de termos uma sociedade total e absolutamente violenta. Como qual? Por exemplo, uma sociedade em que pretende ver os seus cidadãos, no caso, a ser formado através de melhores quadros, não poderia permitir que uma mídia publique ante aos olhos da massa um vídeo como pornografia, por exemplo. Um vídeo que demonstre claramente ou incentive a inclinação nas drogas, nas bebidas e por aí adiante. Portanto, uma mídia que pretende ver a sociedade e os jovens formados a partir dos melhores quadros possíveis tenderá a publicar conteúdos que têm a ver com os valores, como a dignidade, como a liberdade, como amor ao próximo e por aí adiante. Mas, visto deste jeito, desta forma, a mídia simplesmente apresenta os seus fundamentos, o que é que ele acha correto. Por exemplo, eu como influencer vou dizer que para mim funciona, mas será que não cabe à pessoa como tal saber distinguir o que é para seu bolso, o que não é para seu bolso, para não querer carregar muita areia para o seu caminhão? Ora, numa sociedade ideal, diríamos que tudo nos é permitido, não é? Nós podemos fazer tudo aquilo que nos é permitido. No entanto, há um núcleo duro que nos faz perceber também que nem tudo nos convém. Diz Mário Sérgio Cortella que tudo me é lícito, Ok. mas nem tudo me convém. Exato. O que não nos convém, no caso, vem no fundo como um direito para regularizar, para regular o comportamento que deve ser aceito e não deve ser aceito dentro vamos lá, da esteira social. Porque se tudo nos fosse possível, nós teríamos uma sociedade fundada à base do anarquismo. E isso não é bom. Mas não é isso que nós vemos. Saindo da sociedade ideal, né? Que é Ok. aquela bonita, mas olhando para aquilo que é a nossa realidade como tal. Eu diria que uma resposta, apesar de ser contraditória, eu diria que sim e não. Porque apesar do nosso contexto angolano, apesar de termos uma sociedade que em geral é constituído por grupos muito violentos, grupos muito pervertidos do ponto de vista moral, ainda assim há bons grupos que promovem verdadeiramente a tolerância, que promovem a decência humana, princípios de convivência social e conduta ética, moral, por aí fora. No entanto, esse grupo encontram-se muito reduzidos em termos numéricos e por ser assim não pode ser, por exemplo, por termos grupos minoritários nesse sentido, não podemos nos colocar no direito de dizer que não existem. Existem, estão ali. Portanto, aqueles princípios devem ser promovidos nesse sentido. Mas com a realidade atual, a promoção destes princípios, acredito eu que fica difícil. Não que devemos optar pelas condutas menos éticas, né? Mas imagina,
Eu não mato a bicha de manhã, alguém passa em frente de mim e deixa cair 500 kwanza. Ok. O que é que vai passar na minha cabeça nesse momento? Vou lhe chamar, olha, deixaste cair teu 500 kwanza? Ou vou pegar aquele 500 e vou guardar? Lá está mais uma vez a questão da falta de recursos suficientes para suportar as nossas necessidades dentro do contexto angolano social e cultural, portanto. Ou seja, a questão de adotar os princípios ético-morais, na sua base, na sua origem, nas instituições, portanto, vamos lá, escolares e por aí fora, não nos fazem perceber que a institucionalização desses princípios, o lecionar esses princípios, o inculcar, entre aspas, esses princípios aos indivíduos, deverá prever a satisfação das necessidades primárias dos indivíduos. Não havendo a satisfação das necessidades dos indivíduos a quem devemos inculcar esses bons princípios morais, portanto, teremos uma base defeituosa. E por termos uma base defeituosa, acabamos por, muitas vezes, construir, formar cidadãos cujos princípios estarão igualmente defeituosos. E o produto, o resultado final, também será igualmente defeituoso. Sendo realista, né, sem querer criar aqui utopias, menos desse jeito, acredito que Angola está caminhando por uma situação complicada. Ok. Porque é difícil. Só mesmo terminar o ensino primário já fica muito complicado. Vai no primeiro ciclo, só tem 25 vagas. No universo de 100 estudantes, 25 é uma perda. Temos por ali 75 estudantes fora do sistema de ensino. Então, estamos a deixar muita parte boa de lado, o que chega a completar a maioria desses grupos poucos éticos, o que não é bom para uma sociedade como nossa. Sendo que nós somos jovens na esfera do desenvolvimento socioeconômico, porque nós estamos a sair há pouco tempo de uma guerra civil. Ok. Então, isso já não é bom para nós. O que chega a comprometer os nossos valores morais e éticos, porque estamos a nos reconstruir, mas uma reconstrução mal feita. Uma boa parte dessa mal reconstrução é a questão também política, né? A questão política que dita, no fundo, as políticas, passo aqui a redundância, as políticas educacionais. Quando as políticas educacionais são mal aplicadas ou mal projetadas, também implica também para uma educação mal orientada. Isso é uma questão política que poderá descambar para outras situações não menos agradáveis. Sim, não, poderia já estar, porque Pronto, agora é só olhar, poderíamos olhar para as pessoas de camada social mais baixa, como os estudantes e por aí fora, mas não vamos olhar para os professores como tal. Você vê que o professor só fica feliz na semana do salário, depois disso está mal. Como é assim que vai facilitar o ensino? É uma questão muito, muito interessante. No entanto, perceptível do ponto de vista também da satisfação das necessidades. Se nós temos um professor formado, não é? Apesar de ser muito bem formado, com as aptidões desejáveis, com os objetivos cumpridos naquele indivíduo, naquele, portanto, professor, nós temos uma pessoa, um indivíduo que está idealmente projetado para realizar as melhores tarefas por o qual estará orientado. Sim. No entanto, se tivermos esse indivíduo a realizar o seu trabalho, como acontece no nosso contexto angolano, a realizar o seu trabalho, no entanto, a não ser remunerado à medida da qualidade do seu trabalho, isso vai implicar, vai impactar, vai influenciar diretamente para a realização do seu bom trabalho. Ou seja, um professor presta serviço a uma determinada instituição, a uma determinada entidade empregadora. Se, porventura, essa entidade não conseguir corresponder ou pagar por salário, entre aspas, o valor que deverá ser em conformidade com as necessidades ou em função dos esforços do professor, esse professor, portanto, será alguém que provavelmente, e como acontece muitas vezes, com certeza, dará uma educação mal orientada para os E assim já está a comprometer o futuro. E compromete claramente, e a questão que se levanta poderá ser:
é a instituição ou é a entidade empregadora que cometeu o erro ou é o professor que comete erro lançando bases defeituosas para os indivíduos? Acredito que devemos olhar sobre uma outra perspectiva. Falamos aqui sobre remuneração justa. O que é remuneração justa? É aquilo que é suficiente para satisfazer as minhas necessidades ou vai de encontro com o serviço prestado? Suponhamos, eu ganho 200 mil kwanzas. Ok. É bom ou é mau? Eu primeiro tenho que olhar para a economia atual. Quanto é que está um saco de arroz? Ok. O que é necessário para satisfazer as minhas necessidades básicas? Exato. Será que é suficiente? Depois vamos olhar para um contexto africano. Temos muitos filhos. Até sobrinho é nosso filho. Ok. A pessoa faz filho a contar com o tio para vir ajudar. Estás a ver? No fundo, a pergunta acaba por trazer uma certa resposta. É um salário justo. Bom, nós diríamos que um salário justo, conforme aflorou, embora timidamente, é aquele que vai de encontro aos esforços que se presta, portanto, ao trabalho prestado, não colocando de parte, sem sombra de dúvida, o fator geográfico, ou seja, o mercado econômico, o mercado cambial e por aí fora. Portanto, se estivermos dentro de uma sociedade, como é o caso de Angola, portanto, eu a trabalhar como professor, nós primeiro teremos que ver o trabalho que eu presto àquela instituição. Ponto. Depois do trabalho que eu presto à instituição, é o tempo que eu passo exercendo aquele trabalho. Portanto, é o esforço que eu vou realizando ao longo desse tempo. Depois disso, é calcular o valor que vai corresponder ao tempo e não colocando de parte também, como dissemos, a geografia, no sentido de o valor que nós vamos dar como recompensa, como eu diria o pagamento que se dá, a remuneração, se vai de encontro ao mercado atual ou geográfico que aquele professor se insere. Portanto, se um professor trabalha, por exemplo, com 2 turmas, com 3 turmas, dentro de 40, 90, 60 minutos, nós teremos que dar inicialmente um valor que corresponde àquele tempo. E esse tempo ou esse salário é relativo. Esse tempo é relativo. Se temos 40, 60 minutos, vamos dar um salário que é relativo, dependendo de situações geográficas e dependendo também da sua relatividade do mercado econômico. Nós não podemos pagar a um professor 20 mil kwanzas trabalhando com 2, 3 turmas a um lugar, como é o nosso caso angolano, onde um saco de arroz está num valor correspondente a 20 mil kwanzas. Ou mais, né? Ou mais, mais do que isso. Então, isso aqui é uma situação muito precária. Também é o que está acontecendo. Tirando esse ano que começou assim, mas tem pessoas, por exemplo, principalmente os professores que dão aula no interior, eles dão em péssimas condições. A deslocação de cá para lá é muito gasto. Quer dizer que, tendo em conta só os custos para ele chegar ao local de serviço, já vai metade do salário. Mas isso só acontece realmente porque também estamos num país que não é totalmente normal. Entre aspas. Nós somos um país especial, como dizia o nosso antigo presidente. Onde é que consiste a nossa especialidade? Né? Onde é que somos especiais? Somos especiais no sentido de permitirmos que tal coisa, tal façanha, por exemplo, tais façanhas, chegam a ser, colocados como se fossem alguma coisa normal e nós aceitamos com um grau de normalidade excepcional. É uma questão que não se aceita em nenhuma parte do mundo, exceto em Angola, porque nós somos os únicos que permitimos esse tipo de coisa. É incrível, porque é algo que está lá bem plasmado no Diário da República, na Constituição e tudo mais. Mas quando você vai à rua protestar pelos seus direitos, apurete! Né? Não sei se está a acompanhar a situação do Tanais Neutro, o ativista. Ele foi preso, condenado 5 anos e 2 meses de prisão por um crime que ele alega não ter cometido, mas foi acusado em si. Agora ele começou uma greve. Qual é a greve? Ele não come, não bebe na prisão. Ele disse que prefere a morte do que ficar 5 anos por um crime que não cometeu.
Bom, respondendo, eu diria que, primeiro, todo gatuno, quando é pego, nega sempre, não é? Sim. Isso é quase uma verdade. No entanto, também é verdade que nós estamos num estado, num país, onde as coisas não são completamente como se lhes dizem nos papéis, nos diários da República, na imprensa e por aí adiante. Nós estamos num país em que, do ponto de vista formal, legal, identifica-se como um país, vai lá, democrático, um Entre país. aspas. Bom, entre aspas, nós estamos a dizer exatamente o que está nos papéis. No Sim, entanto, sim, sim. na Democrático. realidade, é um país total e absolutamente autoritário, controlando todas as esferas de influência possíveis para garantir a manutenção do poder e todo o resto. E o caso semelhante vem exatamente para explicar novamente que nós não estamos num país totalmente democrático, como se diz nos papéis. Ok. Então podemos dizer que estamos perante a perda dos valores, nós estamos a perder a nossa essência como seres humanos, permitindo que essas atrocidades aconteçam. E depois reclamar pelos resultados que temos obtido, porque se alguém diz que temos os níveis, assim, grupos sociais pouco, como posso dizer, poucos éticos, mas é devido a isto, porque estes grupos sociais são promovidos por aquelas pessoas que deviam estar onde nos lugares convenientes, mas por não ter condições e possibilidade de lá estar, estão noutros grupos. Porque é um ou outro. Ok. Ou é bom ou é mau. Se não há possibilidade dele ser bom, então só sobra uma opção. Que é ser mau, claro. De facto. E é muito mais fácil ser mau, porque é naquele grupo onde se promove geralmente mais coisas que são, portanto, a maioria, e por a maioria nós estamos a dizer que aqueles são os que representam, olha, o grupo das pessoas que do ponto de vista econômico, financeiro, são, olha, carentes, e por serem muito carentes, então nós temos um grupo maioritariamente. E é mais fácil escolher os grupos que são, na sua maioria, porque são em geral que exercem o domínio. De facto, exercem de o facto. domínio. Agora, Mas também temos uma entidade que claramente não exerce o seu papel devidamente, como deveria ser. Portanto, se tivéssemos uma entidade, um Estado, portanto, patronal, que exercesse o devido papel, nós não teríamos tantos grupos constituídos socialmente destrutivos, socialmente, vai lá, que não primam pelos princípios morais. só que aí está numa balança entre a necessidade e a vontade. E nós sabemos claramente que a necessidade fala mais alto. Fala mais alto. A necessidade fala mais alto. Mas visto desse jeito, surgiu aqui uma questão. Falamos claramente dos que não tiveram oportunidade de lá estar. Agora, aqueles que têm oportunidade, por exemplo, de frequentar uma instituição de nível superior, será que estão a fazer valer a pena? É possível olhar para um jovem e falar, não, esse aqui mesmo é universitário. Como é que vês isso? É possível. É possível. Digo, em termos de número, né? Em termos numéricos, deixam a desejar, isso é verdade. Mas também é verdade que ainda é possível na nossa sociedade encontrarmos jovens, vai lá, bem-sucedidos do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da realidade, do ponto de vista da investigação científica. É possível, no contexto angolano, que é reduzido o número, que devemos fazer alguma coisa, devemos necessariamente fazermos alguma coisa. Mas os jovens, falaste aqui da investigação científica, estão a investigar mesmo cientificamente? Apesar das poucas limitações, das muitas limitações, eu sei que está certo, das muitas limitações que tem havido no percurso da própria investigação em si, ainda temos jovens que investigam. No entanto, é um número muito reduzido, que situações mais graves ou argumentos mais duros e pesados poderíamos até chegar a aferir que não há investigação, por termos um número bastante reduzido nesse sentido. Mas agora falaste aqui de uma investigação. Como é que podemos avaliar essas monografias que estão ali? De facto, são bem estruturadas, com os capítulos obedecendo às regras de elaboração de um trabalho acadêmico, levantam temáticas pertinentes, mas após a sua defesa, digamos assim, já recebeu o canudo, passei lá, agora é a vossa vez.
Agora aquela situação, aquelas temáticas que eles trouxeram à tona, como é que fica? Numa sociedade ideal, e vamos sempre aqui dizer uma sociedade ideal, porque a nossa sociedade Deixa muito a desejar. deixa muito a desejar, está muito mesmo distante para atingir tal patamar, embora a sociedade ideal em si chegue a não existir. Portanto, numa sociedade ideal, e não precisamos dizer até ideal, precisamos recorrer a outros países, também africanos, onde as monografias pós-defesas são total e absolutamente valorizadas, sob pena de não valorizarem o próprio grau de licenciado ou o próprio grau de graduação e por aí fora. Esses trabalhos projetados e defendidos devem ter a sua aplicação, ou têm a sua aplicação nos países, vai lá, vizinhos aqui, mesmo a região da SADC, têm a sua aplicação do ponto de vista científico. Por exemplo, vai lá, eu defendi a monografia que visou, vai lá, aferir o grau de competência de aplicação ou de aplicabilidade dos alunos na escola, por exemplo, Comandante Cunha, o grau de assimilação ou o grau vamos lá, um bom desempenho nos estudos, ok? Se nós formos a levantar os dados, a inquirir os alunos e ao final de todo o trabalho se aferir que o grau de empenho dos estudantes é um número superior ou igual a 60% dos alunos existentes lá, nós poderemos chegar a concluir que uma boa parte dos alunos são realmente estudiosos, são estudantes. E, portanto, a partir disso, nós temos critérios, nós levantamos vai lá, a forma de estudar, levantamos os critérios, os elementos que fazem parte ou que auxiliam os estudantes para a obtenção desse grande êxito. E após defendermos esse trabalho todo junto, defendermos e por aí fora, nós podemos pegar aqueles critérios obtidos na escola Comandante Cunha e levar para outras realidades do ponto de vista, vai lá, provincial, intermunicipal, por aí adiante, para ajudar os outros indivíduos que têm pouca assimilação, que têm dificuldades nos estudos, adotando aqueles métodos para poder alavancar um grau de desempenho excepcional. Mas assim, esse é o ideal, né? Mas agora no real, mesmo assim. Bom, no fundo, isso é algo que acontece nos países vizinhos, Mas não que seja totalmente ideal, é algo que acontece. No entanto, não acontece no nosso país, infelizmente. Primeiro porque somos um país especial, isso está patente. Não se nega, diz Não aqui, se nega, não se nega. Somos especial porque aceitamos muitas coisas que não deveriam ser aceitáveis, do ponto de vista, vai lá, dos próprios estudos, do ponto de vista da própria realidade em si. Mas no real, de concreto que acontece em Angola, não é isto aqui, embora tenha muitas vezes se promovido que tal coisa aconteça. No fundo, há muitas burocracias. Então somos de factos especiais e carecemos também de um estudo para poder perceber e carecemos isso. realmente de um estudo para poder perceber tal realidade. Ok, é algo assim. Mas agora assim, por exemplo, eu me deparo na rua, né? Como senhora assim, dos serviços comunitários a limparem. Agora pus-me a pensar o seguinte, com tanta gente a frequentar o ensino superior, na especialidade de ambiente, gestão ambiental, as melhores estratégias encontradas e traçadas para poder lidar com estas dificuldades, quer dizer, poeira é mesmo varrer. Isso me complicou bastante, porque poeira não vai acabar hoje. Não vai. E nós não estamos a ir atingir a origem da poeira. É na estrada, a poeira está na estrada, vamos limpar. Amanhã. Quer dizer, nós não estamos a procurar resolver nenhum problema, nós estamos a querer afastar algumas coisas, colocar debaixo do tapete, mas depois que nós fizermos limpeza e levantamos o tapete, as coisas estão lá novamente. Ok. Olha, só para vai lá, colocar um ponto, um enquadramento. Nós estamos, felizmente, no século XXI, onde há desenvolvimento em várias indústrias. Estamos a falar indústrias cinematográficas, estamos a falar indústria, entre aspas, tecnologia e todo o resto. Até nos próprios estudos também há auxílios da tecnologia e por aí fora. No entanto, nosso país é um país que, infelizmente, não faz parte desse círculo de países ou dos países que fazem parte
ou que se alinham profundamente no uso desses auxílios ou desses artifícios para alavancar um desenvolvimento aceitável. E por não fazermos parte desse círculo, nós temos muitas dificuldades. É no fundo um país que está dentro do século XXI, no entanto, encara realidades que foram profundamente ultrapassadas há séculos. Estamos a falar do século XIV, estamos a falar do século X, estamos a falar do século XV e por aí fora. E por outra, infelizmente, no sistema educacional, tanto geral quanto superior, temos objetivos traçados para realidades inexistentes. É dizer, eu formo um especialista em engenharia, eu formo um especialista em ambiente e por aí fora. No entanto, depois de ser formado, não há lá realidades a qual o indivíduo deva ser dirigida e encaminhar os seus estudos para tentar fazer mais ou menos aquilo que ele foi aprendendo. E isso é que aconteceu há 2 anos ou 3, também que não me atraiçoa. Chegaram alguns estudantes bolseiros que foram estudar em Cuba. Eles estudaram lá, obtiveram os seus graus desejados e regressaram ao país. Depois a seguinte situação: não há vaga para eles trabalharem. Mas isso é inaceitável. O Estado paga durante um período estabelecido a formação e outros valores a serem gastos para a manutenção daqueles estudantes lá. Eles estudam, mas posteriormente não um sítio fixo de colocação para eles poderem exercer a sua função. Assim acaba por ser complicado. Quer dizer, ele não cria espaço para essas pessoas poderem aqui colocar em prática aquilo que realmente aprenderam. Quer dizer, foi um investimento nulo. Sem retorno. Sem retorno. No final foram gastos e não um investimento, porque não estamos a conseguir obter retorno dessas pessoas que lá foram, perderam tempo, gastaram dinheiro e tudo mais. Infelizmente perderam tempo. E lá vem mais novamente um argumento trazendo à tona o fato de que nós somos um povo especial, porque nós formamos não é, para realidades inexistentes. De fato. Preparamos um cientista e não há lá serviço para o qual ele possa prestar o seu grande trabalho.